Olá, meus irmãos, Shalom. Vamos hoje, mais uma vez, juntos, adentrar nessa orientação para a Lexio Divina, fazer juntos, alguns passos da Lexio Divina, sempre lembrando, que esse vídeo não existe para esgotar, porque Deus quer falar ao coração de cada um. E antes de para iniciarmos, vamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença sobre nós, nesta meditação da palavra de Deus, nesse estudo bíblico oracional, para que a tua palavra, para que a palavra de Jesus venha penetrar de fato o nosso coração e venha mudar as nossas vidas. O evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 9, 35, 36, e Mateus, capítulo 10, versículos 1, aí depois a gente pula para o versículo 6 até o versículo 8. Então, Mateus 9, 35, até Mateus 10, 1, e depois Mateus 10, de 6 a 8. Começar Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, e eram como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas pouco os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Agora, Mateus 10, 6. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora você pode pausar esse vídeo e ler mais 4 vezes essa passagem bíblica, para que a palavra de Deus ela vá já gerando os frutos por meio da leitura. E ainda na leitura, nós vamos entender o que a palavra diz. O que de fato fala essa palavra de Deus. Nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 9, onde Jesus vai percebendo, todo aquele povo atrás dele, aquela multidão toda atrás dele. E ver aquele povo cansado, abatido, muitas vezes até desanimado, gera no coração de Jesus a compaixão. A compaixão. Todas as pessoas que precisam de cura espiritual, cura física, elas são as pessoas que estão perto do coração de Deus, mesmo que não percebam isso, mesmo que isso não seja notório ou que isso não seja nítido. E Jesus percebe essas pessoas como ovelhas sem pastor. O pastor é aquele que guia. O pastor é aquele que vai à frente.
E Jesus falando que via essas pessoas como ovelhas sem pastor, ele está relembrando, rememorando, né, fazendo uma memória do Antigo Testamento, de tantos pastores que Deus criou, que Deus fez, que Deus constituiu para o povo. E aí, os profetas, né, Moisés também, além dos profetas, o próprio rei Davi. E Jesus, ele é o pastor por excelência. Jesus é o perfeito pastor. É o perfeito pastor. E ele vem, de fato, cumprir o seu trabalho. Algo também importante que Jesus fala, ainda no capítulo 9, poucos são os trabalhadores, poucos são os operários. A colheita, a messe, a seara é grande, mas poucos são. Por isso, Jesus, ele logo em seguida escolhe os discípulos. Escolhe os 12 apóstolos. Porque esses 12 são aqueles que vão guiar os demais trabalhadores, são os primeiros a nos guiar. São aqueles que irão conduzir a igreja que o Senhor quer deixar. Porque Jesus, ele é o rei, ele é o pastor da igreja. Ele cria a igreja e ele pastoreia a igreja por meio dos 12, por meio desses trabalhadores que não são simplesmente operários, mas são amigos, mas que vão trabalhar pelo reino, que vão colher. E Jesus, ele fala, né, que vocês irão trabalhar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus, ele faz aí da igreja a Israel restaurada, a nova Israel, ou novo Israel, a nova Israel, a igreja. Ele vai também mostrando, né, que o seu coração deseja, o seu coração quis a igreja. E ele vai escolhendo os discípulos. Ele escolhe os 12. A partir do capítulo 10, aqui 10:1, vai iniciar o discurso de Jesus. É o discurso apostólico, ou sermão missionário, onde ele vai dar orientações aos missionários, aqueles operários chamados para a messe, para a colheita do Senhor. A mim e a você. Hoje nós vamos ver apenas o início do discurso missionário. E é por isso que no capítulo 10 a gente lê o versículo 1 e já pula para o versículo 6. Porque a liturgia de hoje vai nos levando para o discurso de maneira direta. Em algum outro dia do ano, a liturgia vai narrar, né, o nome dos 12, que está aqui nos versículos que nós não vamos ler na Léxio de hoje. Mas hoje, em especial, o Senhor quer nos introduzir no sermão missionário, nos introduzir numa vida missionária. E nós, vendo essa passagem, nós podemos trazer pontos para a meditação, para a nossa vida de oração. Questionamentos que você pode e deve responder, porque Deus quem chama. Esses questionamentos, você pode fazê-los, né, por meio de num caderno, anotar no seu caderno de oração, para que você veja, né, quais questionamentos, o que a palavra te confronta, o que a palavra confronta, o que a palavra incomoda, vamos dizer assim, o teu coração para uma mudança, para uma novidade. Então, Jesus, ele percebe as pessoas e as percebe como ovelhas sem pastor. Ele olha muitas vezes para mim, para você, e tem de mim, de você, compaixão. Porque muitas vezes neste mundo nós estamos como ovelhas sem pastor. Nós estamos errantes, buscando a Deus, mas muitas vezes errando o alvo. Jesus tem por mim e por você compaixão. Compaixão. Quando você está cansado, está abatido, Jesus olha com compaixão, com misericórdia. Então, cabe a nós ir
atrás do Senhor, adentrar, buscar o coração manso e humilde de Jesus. E Jesus, olhando aquilo, vendo aquela multidão, ele pede ao Pai, ele diz que poucos são os operários, a colheita é grande. É um convite aqui para nós, de vermos o mundo que precisa ouvir a mensagem de Deus, ver a luz de Deus, e eu e você que precisamos ser sal e luz no mundo, sermos operários do Senhor. Então, Jesus também nesse evangelho vai nos fazendo o convite de pedirmos a Deus que envie operários, mas também, meus irmãos, de nos colocarmos como esses operários, de querermos ser operários para a messe do Senhor, de ouvir o chamado de Deus. Logo em seguida, Jesus chama os discípulos, no capítulo 10. Chamou os 12 discípulos, deu autoridade. Jesus, quando me chama, quando te chama, ele nos dá autoridade. Não a autoridade que o mundo tem, né, como nós temos as autoridades políticas, civis. Não é esse tipo de autoridade que devemos de fato respeitar, né? Mas Jesus dá autoridade espiritual àqueles que ele escolheu, àqueles que se comprometem a estar na messe, a buscar a messe. E diz Jesus que está mandando para as ovelhas perdidas. A primeira ovelha perdida é você, sou eu. Jesus me encontrou. E eu, você, nós devemos também buscar outras ovelhas que estão ainda errantes, como nós estivemos um dia, ou mais errantes do que nós, porque o pecado também nos faz ainda muitas vezes estar errantes, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Buscar essas ovelhas, não com um olhar de julgamento, porque o próprio Jesus ensina hoje, mas com um olhar de compaixão. Com um olhar de compaixão. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E termina com algo essencial. De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus de graça olhou para mim com compaixão. Eu devo de graça olhar para o outro com compaixão. E aqui me vem que esse de graça é tanto, vamos dizer assim, financeiramente falando, né? Nós não devemos cobrar para anunciar o evangelho, mas também não cobrar nada espiritualmente falando. Cobrar de Deus. Dar de graça. A graça que eu recebi de graça. Que Deus não me cobrou, eu não devo cobrar aos outros. Ser para o outro sinal de cura, de ressurreição, de purificação. Não a purificação legalista, mas a purificação por amor. Então, meus irmãos, nós devemos nos questionar, devemos nos colocar também no meio dessa passagem, em ser aqueles operários, em querer ser o operário do Senhor, mas nos colocar também, muitas vezes, caso você esteja assim, como essa ovelha sem pastor, que precisa do abraço, do colo do pastor, que é Jesus. Se colocando disponível, querendo receber de graça. Quantas vezes Deus quer nos dar a sua graça e nós não queremos acolher. Nós não queremos acolher a graça que vem de graça. Deus nos chama hoje também a acolhermos a sua graça, o seu chamado e o seu amor. Que possamos pedir ao Senhor essa graça hoje, que o bom pastor ele venha acolher o teu coração, que o coração misericordioso de Jesus, ele que é compassivo, ele venha se compadecer com o teu coração. Que você possa se colocando diante de Deus,
da forma que você se encontra, com os efeitos que essa palavra foi fazendo e vai fazendo no teu coração, e você possa ir fazendo ao Senhor a tua oração, que a palavra que você ouviu gere no teu coração, na tua boca, uma resposta a Deus. Qual resposta hoje? O que é que você quer falar para Deus? Que você possa ir falando. Se você se encontra como essa ovelha sem pastor, se você se encontra com esse coração desejoso de ser curado para anunciar, para levar de graça o que de graça recebeu. Que você possa clamar a ação do bom pastor na sua vida. Que você possa se abrir à compaixão de Jesus na sua vida. Que você possa deixar o Espírito Santo ir te guiando e te mostrando nesta oração. Deixar Jesus mesmo ir te carregando no colo. Jesus mesmo ir te mostrando o caminho a seguir. Nós te pedimos também, Virgem Maria, a tua intercessão, tu que és a divina pastora. Vem nos ajudar na nossa vida de oração, amor. Vem nos ajudar a entender a palavra de Deus, não com o intelecto simplesmente, mas com o intelecto iluminado pela graça de Deus. Vem, ó Virgem Maria, nos auxiliar. E nós te pedimos isso rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por nós. São Tomé, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai continuar sua Lexio, ainda rezando aquilo que o Senhor vai colocando no teu coração, com o passo da oração. Depois, o Senhor mesmo vai te conduzindo à contemplação, aquilo que a palavra vai fazer ao teu coração. Cada coração, a palavra tem algo a fazer hoje. Então se abra à contemplação, a aspirar aquilo que a palavra mudou em você hoje. E não esqueça de anotar no seu caderno. E não esqueçamos também do quinto ponto, do quinto degrau da Lexio Divina, a ação. A palavra de Deus que transborda, que não fica presa em nós mesmos. Assim como os apóstolos, os 12 escolhidos, foram enviados por Jesus. Jesus hoje me envia e te envia a evangelizar. Deus abençoe. Shalom.